Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens especiais, dicas culinárias, dicas de educação e cultura e muitas outras atrações. Nós vamos fazer um breve intervalo para conhecermos a nossa entrevistada do programa de hoje e voltamos dentro de instantes. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, conversa com a desembargadora Ivani Contini Bramante, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Doutora Ivani Bramante trabalha no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT São Paulo. A entrevista aborda alguns itens da reforma trabalhista. Aproveite mais este conteúdo exclusivo do programa AFPESP na TV. Nesta edição de AFPESP na TV, temos a honra de receber a professora, doutora, desembargadora do Trabalho, Ivani Contini Bramante. Muito obrigado, desembargadora, pela sua presença. A honra é minha. Vai muito nos ajudar hoje na compreensão de alguns fatos que são oriundos aí da reforma trabalhista, né? Pois não, estou aqui à disposição. Doutor Ivani, a senhora sabe que nós aqui no serviço público, nós temos servidores públicos regidos pela CLT. Essas reformas, essa reforma trabalhista, elas têm o mesmo, vamos dizer, a mesma condução, tanto para o empregado da iniciativa privada, como para o empregado da atividade pública? Sim, para os servidores regidos pelo regime seletista, esta reforma também abrange esses servidores. Não abrangerá os servidores públicos estatutários e aqueles contratados por excepcional interesse público, que tem regime próprio, que nós chamamos de regime jurídico administrativo, né? Agora, os contratados pelo regime seletista, aplica-se a CLT na integralidade. E toda a reforma que ocorre na CLT abarca também e abrange também os servidores públicos seletistas. Com essa reforma, o que efetivamente está valendo para o pessoal regido pela CLT? Bem, essa reforma, na verdade, primeiro, ela traz 4 grandes eixos. A reforma do direito material do trabalho, direito processual e direito sindical. Com relação ao direito material do trabalho, nós temos 4 especificidades de reforma, que nós chamamos também de 4 eixos da reforma. A questão da flexibilização da contratação, flexibilização dos salários, flexibilização da jornada e da despedida. Com relação à contratação, eu penso que o servidor público seletista, ele tem que ser concursado, não é isso? Sim. E como exige-se o concurso público para o servidor público seletista, também para despedir, a despedida deve ser motivada. Então, neste particular, há já uma diferença com relação à reforma, porque a reforma permite e iguala despedidas individuais, coletivas e plurimas, permite despedida por acordo entre as partes, permite fazer na hora da despedida, por acordo entre as partes, fazer uma homologação dessa despedida na Justiça do Trabalho. Então, para o servidor público seletista, eu acho que já nós temos uma primeira particularidade da aplicação da reforma por conta do concurso público e da necessidade de motivação para a despedida. Então, eu penso que para eles estão mais protegidos, vamos dizer assim, do que o trabalhador seletista comum do setor privado. Setor privado, Agora, na flexibilização da jornada, nós temos aí a possibilidade da jornada 12 por 36 para qualquer atividade. E antes nós sabemos que ela era aplicada mais para o setor da saúde, né? Nós temos vários servidores públicos na área da saúde que trabalhavam 12 por 36, mas eram só essas categorias. Agora não é possível implantar a jornada 12 por 36 em qualquer atividade. Deixa eu lhe falar uma particularidade. Eu, pioneiramente, na associação,
eu resolvi fazer uma experiência com a implantação da jornada 12 por 36, Sim. principalmente para o pessoal de governança, o pessoal de recepção e de algumas atividades essenciais. Fizemos essa jornada e começamos com Serra Negra, Ubatuba, a pousada Apencel e também em Monte Verde. Tá. Pela experiência que tivemos em Monte Verde, eu fui obrigado a tomar uma outra decisão, voltar à jornada Voltar atrás. de 6 por 1, né? Estamos mudando assim, devagar, porque já implantamos em alguns lugares. Em alguns lugares deu sucesso, como na nossa pousada Apencel em Campos do Jordão, deu certo. Sim. Já na nossa unidade maior, não deu certo. Então, eu penso que realmente cada setor público vai verificar a sua necessidade e fazer aí a implantação da jornada 12 por 86, porque existe um grande interesse nessa jornada por conta até de uma economia, talvez, na folha de salário, porque agora, quando se trabalha em jornada 12 por 36 e o dia do trabalho recai no domingo ou no feriado, antes era pago em dobro e agora a legislação diz que já está compensado, porque se no rodiziamento da 12 por 36 um dia cai no domingo, o trabalhador recebia o dia porque ele trabalhou e mais a dobra porque era domingo, não era dia de trabalhar. E agora a lei diz, não vai receber a dobra, você vai descansar 36, então já está descansando o trabalho no domingo, porque já está descansando dobrado, vamos dizer assim. E com isso haverá uma redução salarial desses trabalhadores da categoria de 12 por 36. 12 por 36. Né? E nós estamos tendo dificuldade para dirimir essa questão, porque podemos reduzir o salário de quem já está trabalhando a 12 por 36? Deixar de pagar o domingo dobrado e o feriado dobrado quando recai em domingo? Ou teremos que fazer um aditamento por norma coletiva desses contratos? Ou despedir e contratar novos trabalhadores agora sob a égide da lei nova? Então é uma dificuldade grande. E o poder público a gente sabe que não pode ficar despedindo e recontratando, porque tem a questão do concurso público, né? Verdade. E a questão também de negociar com o sindicato essa matéria por norma coletiva, nós também sabemos que o poder público não pode fazer nada se não houver lei. É verdade. Então a negociação do setor público também é diferenciada da negociação do setor privado. E no final das contas tem algumas particularidades que a reforma não consegue penetrar para o servidor público seletista, por conta do regime da administração pública. Doutora, uma questão assim muito nevrálgica. Nós nos arrepiamos com a possibilidade de terceirização do serviço público, porque nós somos defensores ferrenhos do concurso de ingresso para as funções e para os cargos do serviço público. Como a senhora via o problema da terceirização como possibilidade? Pois é, agora com a reforma trabalhista, antes não havia uma regulamentação da terceirização. E os próprios tribunais, através da jurisprudência, colocaram parâmetros na terceirização, no sentido de que só era possível na atividade meio, né, e não na atividade fim. E nós temos muitas dúvidas a respeito da terceirização, principalmente no setor público, né, por conta da burla ao concurso público. Porque se todo o plantel e funcionários puderem ser contratados por via terceirização, por empresas prestadoras de serviço, não haverá mais necessidade de abrir concurso público. Verdade. E isso fica uma contratação bem flexibilizada e maleabilizada por cada governante que entra na administração. Então, a cada troca de governante, existem aquelas trocas de empresas terceirizadas. Então, nós temos a preocupação não só com a questão do cidadão, da qualidade do serviço e da sua disponibilidade a contento, mas também com a figura do trabalhador, da sua proteção e a burla ao concurso. E todos os cidadãos têm direito a acesso aos cargos públicos via concurso público. E isso estaria frustrada, né? Então, uma das grandes preocupações da reforma é o liberou geral, vamos dizer assim, da terceirização. Nós temos uma ADI,
a de 16, a ação direta de constitucionalidade 16, que tratou da terceirização no poder público, e ainda sinaliza que, inclusive, não há responsabilidade do poder público nem solidária e nem subsidiária, salvo se o poder público deu causa ao inadimplemento das verbas trabalhistas. E a única hipótese do poder público dar causa é ela deixar de repassar o dinheiro para empresa prestadora. Porque quando o poder público repassa o dinheiro e a prestadora não paga o trabalhador, a empresa passa. A empresa é que é solidária. responsável, né? Não, a empresa é que é responsável, o poder público não é responsável, porque ele cumpriu com as obrigações dele. E aí nós temos essa dificuldade também da própria fiscalização desses serviços terceirizados, né? Perfeito. Porque é necessário fazer, a cada medição, que nós chamamos a cada prestação de serviço mensal, tem que comprovar que todos os encargos trabalhistas estão recolhidos, que todas as verbas trabalhistas são pagas, e mês a mês. E às vezes essa fiscalização não é feita, né? E quando se entra com uma ação na Justiça do Trabalho, o poder público figura sempre como parte ou como reclamado nas ações trabalhistas, e em regra o poder público é condenado junto com o prestador de serviço. Com o prestador de serviço. Não conseguimos condenar solidário porque é difícil, a lei agora fala que é subsidiária. Subsidiária. Mas mesmo assim é preciso buscar, sob o ponto de vista de provas, qual é a culpa que o poder público, a administração pública teve no descumprimento da legislação trabalhista. Doutora, eu gostaria de saber, estou falando com a doutora Ivani, que é desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E existe ainda no Brasil aquilo que é análogo ao trabalho escravo? Infelizmente, sim. Nós temos um novo conceito de trabalho escravo, né? Então, o trabalho escravo antigo é aquele que nós temos aquela figura do açoitado e do acorrentado, né? Do pelourinho. E hoje, modernamente, nós temos um conceito de trabalho escravo que não é aquele, né, do passado. Então, pela Organização Internacional do Trabalho, o trabalho escravo é todo aquele trabalho que nós chamamos de trabalho não decente, ou, se quiser, trabalho indecente, que é aquele que não cumpre as condições mínimas asseguradas na Constituição Federal. Então, por exemplo, um trabalho com remuneração abaixo do salário mínimo, com jornada excessiva além daquela constitucionalmente assegurada, com não fornecimento de água potável. Então, as condições de trabalho degradante, por si só, já são consideradas trabalho à condição análoga de escravo. E a grande dificuldade no meio jurídico é justamente o conceito, porque muitas empresas ou empregadores contestam uma taxação de que estão usando o trabalho escravo, só porque não deu água potável já é taxado de trabalho escravo, né? Então a briga mesmo judicial e a jurídica é para mudar o conceito de trabalho escravo. Tanto é que toda vez que a empresa é flagrada usando o trabalhador nessa condição análoga de escravo, o nome dessa empresa vai para uma lista no Ministério do Trabalho que nós chamamos de lista negra, né? E para figurar nessa lista, estão se exigindo que a empresa esteja utilizando o trabalho na condição análoga de escravo desde que ela tenha sido flagrada na condição de privação de liberdade do indivíduo. Porque a mera degradação do ambiente salubre, perigoso, jornada excessiva, falta de água potável, alimentação adequada, isso não seria o suficiente para taxar de condição análoga de escravo. Doutora Ivani Contini Bramante, muito prazer em conhecê-la e esperamos recebê-la dentro em breve aqui no nosso programa FIPESP. À disposição. Tá bom? Tá bom. E continue com a nossa grade de programação de AFIPESP na TV.
Nossa reportagem começou com trechos de uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro São Pedro, no concerto que abriu a temporada de 2018, com regência do inglês Neil Thompson e músicas de Weber, Prokofiev e Bizet. A Orquestra do Teatro São Pedro é uma referência no cenário artístico brasileiro, especialmente na produção de óperas que tem público fiel. Nossa equipe de reportagem esteve no Teatro São Pedro e conversou com os músicos profissionais da orquestra, Fábio Simão, trompetista, e Daniel Oliveira, clarinetista, sobre a escolha da música como profissão e o trabalho de cada um até chegar em uma orquestra. Os músicos ainda aconselharam os colegas que desejam viver de música. Quem me ensinou música foi meu pai, né? Meu pai e meu tio em casa mesmo. Eu tinha 6 anos quando eles começaram a me ensinar a iniciação musical, assim. Então foi uma coisa quase natural. A gente é de igreja, né? Então ele era o maestro da banda da igreja na época. Já tocava, minha mãe tocava, minha irmã mais velha e meu irmão também já tocavam. Então foi absolutamente natural para mim entrar para começar a estudar música. Para mim foi assim. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Mojimirim. E lá tem uma banda de música. E eu não fui para a banda de música bem porque eu quis, assim. A minha mãe, eu era um menino muito peralta na escola, aprontava muito, e ela colocou eu de castigo na banda. Falou assim, de castigo você vai estudar música. Eu falei assim, nossa, mas eu não quero estudar música, eu não quero... Não, você vai lá e vai estudar música, você vai aprender o instrumento, porque música traz disciplina, faz você estudar e você vai entrar no eixo, né? Eu falei, nossa, tá. Aí fui estudar música, comecei com flauta doce e não gostava de flauta doce, assim, era uma coisa... Realmente não tinha me tocado ainda aquela atividade. E aí, quando em banda você toca um instrumento mais para criança, que é uma flauta doce infantil, e depois você faz uma prova e se você tira uma nota boa, você pode escolher o seu instrumento, né? Aí eu tirei uma nota boa, e aí eu poderia escolher o instrumento que eu quisesse dentro daqueles da banda, que vai desde clarineta até bateria, né? Você tem clarineta, saxofone, flauta, trompete, que são os sopros, e aí você tem a percussão. E meu pai falou assim para mim, bom, você vai tocar saxofone. Aí eu pensei, eu já estou aqui porque eu não quero, ainda vou tocar o que ele quer. Falei, tá. Aí na hora de escolher o instrumento, tinha um instrumento bem velho e verde na parede, assim, era um trombone, né? Aí eu falei assim, eu quero tocar aquele instrumento ali. Aí o próprio professor falou assim, não, Daniel, mas você tirou uma nota muito boa, você tem uma leitura boa, você poderia tocar outro instrumento. Você não quer tocar saxofone? Aí eu pensei no meu pai, falei, não, saxofone não, eu não quero saxofone. Ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei, não sei. Aí ele falou, tem esse instrumento aqui que é a clarineta. Aí ele me deu a clarineta, eu olhei assim, falei, nossa, a gente não conhece muito bem, né? Eu falei, clarineta, né? Eu cheguei em casa, mostrei pro meu pai, falei, e o saxofone? Ele falou, o saxofone só tinha clarineta lá. Aí eu comecei a tocar clarineta assim, e foi uma coisa muito... Me apaixonei pelo instrumento, né? E acabou dando muito certo, assim, pra mim, e é uma história meio estranha, na verdade, porque eu nunca pensei que eu fosse me tornar músico, assim. Até a música, ser parte da gente, isso era normal. Mas ser como profissão, aí tive que encampar algumas brigas, assim. A gente tinha alguns músicos que se profissionalizaram na família, mas nenhum deu muito certo, assim. Infelizmente, cada um teve seu declínio muito rápido. Então, quando eu vi que eu queria ser músico profissional, a notícia não foi tão bem recebida, assim. Foi um colega, um amigo, que até hoje é um colega meu musical. Ele apareceu lá na igreja um dia e ele já estudava na escola municipal de música. E ele começou a dar algumas aulas, assim, voluntariamente pra gente. E aí, conversando como é que foi a trajetória dele, eu fui me interessando. Eu também quis entrar na municipal, quis fazer conservatório, tocar em orquestra. Foi uma coisa que foi inoculando até que, enfim, deu certo. Então, no interior a gente tem que trabalhar, né, tocando em carnaval, ou ter uma atividade ali para você... E clarineta não é um instrumento muito popular, então você tem que fazer umas outras coisas. Eu toquei muito com teatro, escrevi a trilha para peça de teatro, e aí a minha vida nunca foi um foco tocar clarineta em orquestra, né? Minha vida era viver de música, tocar, trabalhar e viver de música. Mas aí, depois de um tempo, eu já estava lá com meus 20 anos, eu fui fazer um festival numa cidade próxima, Mojimirim, chamada Poços de Caldas, e o professor falou assim, você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, faculdade? Nem pensando nisso, né? Não, vamos para São Paulo, estuda para o vestibular, presta uma faculdade, aí você vai estudar o seu instrumento, a clarineta, com mais empenho, você vai ver que é uma outra coisa.
Aí nessa trajetória eu vim para São Paulo estudar na Unesp, né? Fiz graduação na Unesp. E ali, ainda, eu não era apaixonado para tocar em orquestra. Eu não tinha essa, quero tocar em orquestra. Mesmo aqui em São Paulo, eu trabalhei com várias peças de teatro. Eu brinco que eu tenho mais prêmio tocando em peça de teatro do que em música, né? Tocando com grandes diretores e trabalhando, né, no teatro. E aí, na faculdade, foi despertando um pouco esse interesse, porque o mercado de orquestras em São Paulo tem bastante orquestras jovens, né? E você precisa viver, precisa ter uma renda. E a orquestra jovem sempre tem um auxílio ali, uma bolsa auxílio. E aí foi ali que eu comecei a tocar e comecei a gostar, assim, de orquestra e pensar mais em viver de orquestra, né? Para ser profissional, você tem que continuar se mantendo em forma, né? Isso não tem como você abandonar o estudo diário do instrumento. A música, você faz uma coisa que não está dentro de você, né? Você tocar um instrumento é algo fora de você e para isso você precisa praticar. Como qualquer atividade que necessite essa técnica, né? Que técnica vem de artesão. Se você pensar da Grécia Antiga, dessa questão do artesanato, de você trabalhar o material. Então, quando você toca um instrumento, você trabalha esse material, né? Esse instrumento, o som, o auditivo. Então, estudar muito, ler muito, ouvir muita música. Como você ouviu dos músicos Fábio e Daniel, a música escolhe a pessoa e dessa união nascem composições que permanecem no tempo, sensibilizando todas as gerações. Se você gosta de música clássica e ópera, aproveite a temporada de 5 apresentações da ópera Katia Kabanova, uma trágica história de amor escrita pelo compositor tcheco Leos Janáček, nos dias 17, 19, 22, 24 e 26 de agosto. Primeira vez encenada no Brasil, com direção musical do norte-americano Ira Levin. Em 3 atos, com excelente elenco, figurinos, músicos e cantores. A AFEPESP, com ousadia e pioneirismo, tem um projeto especial para os músicos servidores públicos e dependentes, que é a formação de uma orquestra. Esse projeto já está em andamento, com audição marcada dia 23 de agosto para os músicos servidores interessados. O grupo da Orquestra FEPESP está em formação e nossa reportagem também foi conhecê-los para saber o que a música promove em suas vidas e as expectativas para esse projeto. Ouvimos o regente André Luiz Alonso. Por um projeto ser um projeto voluntário, isso é uma coisa que me cativa muito, porque eu já trabalho voluntariamente desde criança com música. Então isso para mim me chamou muita atenção e é muito importante para nós músicos. Alguns aqui que estão praticando deixaram de praticar na sua juventude, entraram na sua carreira profissional, né? E estão voltando agora, depois de aposentado. Alguns pararam de praticar música e aqui estão achando um ambiente, um lugar bacana para voltar a realizar esse sonho, né? Os músicos Ricardo Lobo, flautista, Marcelo Biasi, tecladista, Francisco de Azevedo, violinista, e Roberto Imai, flautista, revelaram suas histórias pessoais. Na verdade, o meu encontro com a música, ele foi, desde criança, eu tive iniciação musical com a flauta doce. E essa é a razão de hoje eu tocar flauta transversal, que eu comecei com a flauta doce desde criança, e aí a transição mais natural era passar para tocar flauta transversal. A música surgiu na minha vida, ainda quando eu era criança, no começo mais como observação. Então, eu cresci na igreja, estou na igreja e eu via as bandas, via a música acontecendo dentro da igreja e isso me despertava uma curiosidade pelo som, pelos instrumentos e tal. E aí eu fui me envolvendo com a música por essa curiosidade, pela questão também de você se sentir parte de alguma coisa, parte de algo dentro da igreja, parte de um grupo, parte de uma missão. A questão do teclado é difícil responder, acho que aconteceu naturalmente. É uma paixão, é um despertar que você não consegue explicar, ele simplesmente acontece e cria aquela coisa da intimidade. Você escolhe o instrumento escolhe, acontece.
Com a viola, acho que seria mais interessante eu voltar bem para trás, né? Porque meu começo musical foi desde criança, minha mãe me incentivou, né? E eu peguei piano, né? Estudei muitos anos, estudei na escola municipal, alguns anos, Escola Municipal de Música aqui de São Paulo, mas durante muitos anos, né? Mas eu gostava mais de trabalho em grupo, música de câmara e orquestra, né? E piano é um instrumento muito solista, né? Então eu acabei optando por viola, né? Que a viola aqui parece um violino, né? Mas tem um som mais grave do que o violino. Faz 7 meses que eu comecei a estudar a flauta transversal. E quando eu comecei como autodidata. Aí eu telefonei para a FEPESP perguntando se eles tinham curso de flauta transversal. E como eu já tocava um pouquinho, eles fizeram um teste comigo para participar dessa orquestra, né? Que é uma forma também de aperfeiçoar, aprender e tocar em grupo também. Então, na verdade, eu acho que tem muitas pessoas que estão buscando a oportunidade de ter um grupo desse tipo, de tocar em conjunto, numa orquestra, podendo tocar temas de filmes, essas coisas assim, e que vão poder aproveitar essa oportunidade como eu. A música é realmente uma arte que transforma o homem e por isso tão sensibilizadora de emoções. Antes de finalizar, ouça o recado da coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, sobre o projeto da orquestra e seu convite para que todos participem. Nós estamos formando uma orquestra. Eu sempre fiquei me perguntando, por que não tentar fazer uma orquestra? Porque no universo de 250 mil associados que somos, tem muita gente ligada às artes e especialmente à música. Quando surgiu essa ideia, eu que venho de um ambiente muito musical, com corais, com orquestra, com bandas, eu fiquei pensando nisso e fui conversar com o nosso presidente, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. Ele disse, vamos tentar. E eu conversei depois com a nossa funcionária Isa Ferrari e ela disse, olha, estamos em sintonia, porque eu sempre quis isso. E nós estamos aqui hoje convidando a todos vocês. Você que tem um instrumento musical, você que é músico, venha fazer parte desse projeto maravilhoso. Ouça um pouco do ensaio dos músicos que já estão na Orquestra FEPESP e até a próxima semana.